alugar carro ou não alugar pela Europa. Se você está planejando uma viagem para a Europa e está em dúvida se vale a pena alugar carro ou não, assista esse vídeo até o final que eu vou responder todas as suas dúvidas. Eu sou a Sá Baroni, especializada em viagem personalizada pela Europa, e hoje eu vou te contar sobre alugar carro ou não pela Europa. Bom, esse é um tema, esse é um assunto que divide muitas opiniões e que também, ao mesmo tempo, traz muitas dúvidas para as pessoas que vão viajar para a Europa. O que a gente tem que sempre levar em consideração é qual a cidade ou o país que você está pensando em alugar carro. Então eu vou falar para vocês agora dos países que eu jamais alugaria carro e vou te falar o porquê. Todos os meus porquês são baseados em experiências reais e vividas por lá. Paris, Londres, Amsterdã, Bélgica, não alugaria carro de jeito nenhum. Primeiro porque a gente está falando de cidades e os transportes públicos super funcionam, ligam todos os pontos turísticos. Segundo, as regras de trânsito são completamente diferentes da que nós estamos acostumados. Terceiro, o trânsito em Paris e Londres, especificamente, ele é insuportável. Então, vocês vão perder muito mais tempo dentro do carro do que se vocês fizessem as coisas a pé. O legal da Europa, falando aí de Paris e Londres, que é o que nós estamos falando agora, é você sair do seu hotel, de repente pegar um metrô para um ponto X de partida e explorar a pé. Não tem nada melhor do que você andar a pé pela Europa, para você poder explorar, conhecer cada cantinho, descobrir lugares, nada clichê, apreciar a cultura de cada país que você está. Isso é viajar para a Europa. Isso é você vivenciar a cultura da Europa. Uma coisa que é muito importante, que eu pego muito aqui, muitos clientes começam as suas viagens, as suas trajetórias de viagens para os Estados Unidos, né? Para Orlando, para os parques, para aproveitar a idade das crianças ainda pequena. E lá nos Estados Unidos, o perfil de viagem é alugar carro grande, sair para lá e para cá de carro, só que as pessoas não entendem que na Europa esse cenário ele muda completamente. Por quê? Primeiro, se a gente está falando de uma família de 4 pessoas, a gente tem que levar em consideração que na Europa não existem carros grandes para se alugar com facilidade. Então, uma família com 4 pessoas já teria uma dor de cabeça em alugar um carro convencional, porque ou entrariam todos da família, ou alguém teria que ficar para fora para entrar as malas. Então, isso é uma coisa importantíssima que as pessoas não levam em consideração. Então, falando aí de Paris e Londres, já falei o porquê. Amsterdã é uma cidade, principalmente na primavera, no verão, as pessoas andam muito de bicicleta. É um hábito deles andarem de bicicleta. E aí, o andar de bicicleta lá não é como andar de bicicleta aqui no Brasil, que a gente vê num parque, num domingo, por exemplo. O andar de bicicleta lá é ir para um trabalho, é ir para uma escola, é andar de bicicleta numa velocidade que nós não estamos acostumados e que muitas vezes pode até ocasionar até um acidente. Quando a gente fala da parte da Bélgica, muitas pessoas não sabem, mas existem cidades pequenininhas, medievais, vilarejos pela Europa que não é permitido entrar carro. E se for entrar com o carro, é necessário pedir uma autorização na prefeitura, no lugar da cidade, para que você tenha essa autorização e não seja multado. E muitos turistas não sabem disso. Então, se atentem na hora de alugar carro nesses lugares específicos que eu estou te falando, porque eles podem ser muito mais um elefante branco do que uma facilidade para vocês. Quando a gente fala aí da parte da Alemanha, sai na Alemanha, vale a pena alugar carro? Aí eu já acho que vale. Uma estrada autobahn, onde não tem limite de velocidade em várias partes das estradas, onde as estradas são muito boas e aonde
abraça você ter um carro para você ter essa experiência e você poder se deslocar de uma cidade para outra, tendo uma cidade base como hospedagem, como de repente Munique, e aí visitar várias cidadezinhas ao redor da Alemanha e até mesmo conhecer a Áustria partindo de Munique. Então, lá, dependendo do estilo e do perfil da viagem, eu acho bem estratégico, se a gente falando de visitar outras cidades. Né? Uma coisa que eu não falei, que é muito importante vocês se atentarem, em Londres, a direção ela é ao contrário. Então, quando a gente vai para Londres, até para atravessar a rua, a gente se atrapalha, a gente olha para o sentido óbvio que a gente está acostumado aqui. Só que, na verdade, a gente tem que olhar para o sentido ao contrário. A mesma coisa para dirigir. A direção lá fica na parte do lado do passageiro. Então, é muito diferente, é muito complexo, exige muita atenção e até onde vale tantos riscos, sendo que os transportes públicos, os trens de alta velocidade super funcionam dentro lá de Londres, no caso. Quando a gente fala aí da parte de Portugal, que muitas pessoas fazem, tem sido uma entrada muito grande dos brasileiros via Lisboa, é um lugar estratégico para alugar carro quando as pessoas ficam 6 dias, 7 dias e querem rodar várias cidades de Lisboa, chegar lá mais para a parte do norte de Portugal. Vale a pena? Vale a pena, as estradas são boas, mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração e ligar os radares de atenção para ver se você está disposto a correr esses riscos. O primeiro deles é que tem tido muitos furtos nos carros, então a gente para o carro num lugar, quando a gente chega, os carros estão sem roda, os vidros estão quebrados, levam pertences de dentro do carro, coisas que muitos turistas não sabem e acabam tendo um certo estresse por falta de informação. Uma outra coisa importantíssima lá em Portugal é a facilidade de estacionar o carro. Isso não tem lá. Então, você vai, de repente, no farol de Belém, na Torre de Belém, e aí você tem que parar 2 quilômetros, porque não tinha um parking apropriado para você parar o seu carro lá. E aí, uma coisa que poderia ser o seu facilitador na viagem acaba virando um elefante branco, porque você vai para um ponto turístico, você para 2 km de distância, você tem que andar, depois você tem que voltar para pegar o carro. Então, de novo, vale a pena? É outra questão. Uma outra questão que vale a pena levar em consideração, falando de Portugal, é Portugal, conhecido pelos vinhos, pela gastronomia, aquela coisa super gostosa, só que quando quem está dirigindo não pode beber, essa lei ela é válida no mundo inteiro. Então, se você beber, você não pode dirigir. Se você tiver com carro, você não pode beber. Qual é a sua preferência? Fazer uma viagem de carro e não beber, ou beber e ter, de repente, alguma pessoa que seja o seu transfer particular para te guiar nesses deslocamentos e você poder aproveitar e usufruir o melhor da gastronomia lá em Portugal, que realmente é maravilhosa, é deliciosa, com preços super acessíveis, os vinhos maravilhosos, com preços também muito acessíveis, mas se você estiver dirigindo, você não vai poder beber. Quando a gente fala aí da parte da Itália, que muita gente sonha em fazer toda a região da Itália de carro e conhecendo as cidadezinhas, ir para a região da Toscana, aquele cenário do agroturismo, aquele destino que está super em alta, o que eu recomendo? Eu já fiz a região da Itália dos 2 jeitos, das 2 formas e, sinceramente, o carro parece ser mais facilitador do nosso dia a dia, mas ele também tem muitos contras, né? O contra, da mesma forma em Portugal, é na Itália. Lembrando que na Itália existem muitas ruas que não entram carro, somente pedestre. E aí isso também acaba dificultando o seu deslocamento dia a dia na sua viagem. Então, Roma, Florença, Veneza, uma cidade que nem carro entra, a gente tem que deixar o carro antes, né, de chegar e depois pegar um vaporeto para entrar dentro de Veneza, porque obviamente não existe carro. Verona, as ruas são todas limitadas para passagem de carro e somente para pedestre, então isso acaba dificultando, né? Acaba dificultando também a questão das vinícolas, falando aí de várias regiões da Itália, conhecida aí pelos vinhos, né, por toda essa parte também famosa, então a pessoa também não pode beber. E então também tem que pôr na balança o estilo e o perfil de cada viagem. Uma outra coisa que dificulta muito é estacionar.
Então vamos falar da região da Toscana. A região da Toscana é uma região que ela obriga a estar de carro. Não existe transporte público, não existe trem de alta velocidade para você se deslocar de Siena para Pienza, de Pienza para Chianti, de Chianti para... Não existe, né? A gente está falando de regiões agroturismo, de vinícolas, de regiões mais de paisagens que não tem absolutamente nada. Então, ou é carro, com nós, com uma pessoa dirigindo, ou você contrata um transfer particular, que é o cenário melhor de todos, que você vai ter uma pessoa 100%, conhecendo todas as leis, conhecendo todas as regras e tudo mais. Essa é a minha última viagem para lá, para Toscana, agora em janeiro. A gente levou 4 multas, porque os lugares, eles não estavam sinalizados apenas como parking, mas não sinalizava que você, turista, não poderia estacionar e simplesmente só quem morava na tal cidade poderia parar naquelas vagas. Não tinha nenhuma sinalização, ou se tinha, a gente não conhecia, e a gente acabou levando essas multas, que resultou em mais ou menos aí uns 160 euros, né? Levando em consideração que o euro está em R$6, a gente está falando que foi quase R$1.200 de multa. Então, tem esse agravante, né? E aí, quando o Fábio bebia, eu não bebia e a gente revezava. Então, tem que pôr na balança, por isso que eu falo que a diferença de uma agência convencional para uma agência personalizada, para uma agência nichada, é realmente entender o perfil e o objetivo da viagem. Não, o meu objetivo dessa viagem é uma viagem gastronômica, com experiências nos melhores vinhos, com experiência nas melhores vinícolas, com experiência nos melhores restaurantes. Cara, impossível você alugar carro dessa forma. Se é uma viagem focada nisso, impossível. Não, a minha viagem é uma viagem focada em passeios, em paisagens, o meu marido bebe, mas eu não bebo. Aí a gente já pode pensar no carro, né? Então, são personalizações que a gente tem que entender e que a gente tem que realmente entender o estilo de cada cliente, de cada pessoa que vai viajar, para ver qual é a melhor opção que se adequa na viagem desses clientes. Por isso que eu sempre falo e sempre vou falar que não existe certo ou errado. Existem as adaptações, desde que a gente faça uma viagem personalizada. Se você fizer uma viagem padrão, se você se basear na viagem do seu amigo, do seu primo, do seu tio, do seu pai, não vai ser uma viagem no seu estilo, vai ser uma viagem baseada no estilo de uma outra pessoa, né? A gente não está falando de uma primeira pessoa, nós estamos falando de uma terceira pessoa. Então você tem que ter em mente que viajar para a Europa existem essas complexidades e você tem que ter em mente que quando você faz uma viagem personalizada é sobre isso. Um roteiro personalizado não é um roteiro engessado que todo mundo tem pavor. Eu mesma tenho pavor de roteiro engessado. Porque quando a gente fala em roteiro engessado, a gente logo vem na nossa mente aquela viagem cansativa, cheia de compromisso, que eu não vou ter tempo para almoçar, que eu vou ter que sair correndo, que eu vou ter que ficar escravo do relógio. Mas é aí que as pessoas se enganam. Um roteiro personalizado é um roteiro pensado, um roteiro elaborado, um roteiro desenhado no estilo, no perfil e no orçamento de cada viajante. E uma outra coisa que também não posso deixar de falar aqui é sobre o PID. O PID é uma carteira internacional que quando a gente procura em sites, Google, em redes sociais, em qualquer lugar, na maioria dos lugares ele vai estar falando que ele não é obrigatório na Europa, que ele não é obrigatório na Itália, mas eu venho com uma notícia para vocês que eu recomendo que todos que vão alugar carro tirem esse PID. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês quais são as documentações essenciais numa viagem para a Europa, incluindo o PID. O PID, eu sempre oriento os meus clientes a tirarem sempre. Ah, mas no Google está falando que não é obrigatório. Ah, mas ali está falando que não é obrigatório. Tire, porque quando você vai alugar o carro, eles exigem que você apresente a sua carteira de motorista e eles orientam que em qualquer eventualidade, qualquer policial que te parar, que não é para você apresentar a sua carteira do Brasil, e sim o PID. Então, de novo, informações que só tem quem vai para lá, para quem vivencia, para quem é parado por um policial, para quem conhece, para quem tem o dia a dia, o assunto é viagem o tempo todo. Por isso que eu falo, nada como contratar um profissional qualificado, um profissional com conhecimento, com autoridade no assunto, para trazer toda a tranquilidade. Aquele velho ditado que sempre vale na viagem para a Europa. É muito melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente ter dor de cabeça na nossa viagem. Então, se você quiser mais informações de como montar um roteiro personalizado, uma viagem personalizada para a sua viagem,
clique aqui nesse link que eu posso te ajudar a realizar o seu sonho.